Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos estudando sobre o dízimo nessa semana. E para que você e eu não sejamos tentados a pensar em salvação por meio do dízimo, ou salvação pelas obras, eu gostaria de, na lição de hoje, lembrar a você que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Cristo. O dízimo não é um meio de salvação. O dízimo é uma resposta a um coração que adora a Deus. O dízimo é a resposta de um adorador que deseja reconhecer que Deus é o dono de tudo e que deseja participar com Deus na obra de pregação do Evangelho e de sustento da obra de pregação do Evangelho. Agora, o dízimo não é um meio de salvação e nós precisamos recordar acerca da verdade pela justificação pela fé para que não cheguemos a certos extremos. E eu vou ler aqui um texto para calibrar, diríamos assim, a nossa compreensão, o nosso estudo dessa semana, para você ter sempre em mente que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas fazemos as coisas corretamente porque já fomos salvos por meio de Cristo. Eu quero ler para você Romanos capítulo 3, versos 21 até o 25. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Vou ler até aqui, até o verso 26, para recordar a você que somos declarados justos unicamente mediante a fé no sacrifício substitutivo de Cristo. Isso significa que nós não somos salvos pelas obras. Somos salvos para praticarmos boas obras. A verdade de Efésios 2, verso 10 precisa fazer parte da nossa vida também. Efésios 2, verso 10, sem contradizer em nada a doutrina da justificação pela fé, mostra-nos apenas uma outra face da doutrina da justificação pela fé. Depois que os versos 8 e 9 de Efésios falam que somos salvos pela graça por meio da fé independente das obras, o verso 10 diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Percebe? As boas obras são uma consequência de termos sido salvos pela graça de Cristo. Por isso, o dizimar deve ser uma consequência de um coração agradecido. Deve ser a consequência de você ter sido justificado pela fé em Cristo. Em resposta a este amor de Deus, você vai querer que outras pessoas conheçam do amor de Deus. E para que outras pessoas conheçam do amor de Deus, você precisa ajudar a financiar, a sustentar a obra de pregação do Evangelho. Então perceba que a doutrina do dízimo, entendida corretamente, em nada contradiz a doutrina bíblica da justificação pela fé. Eu espero que esta compreensão de hoje tenha lhe motivado, tenha lhe ajudado. E que ao você ajudar a Deus na manutenção da obra de pregação do Evangelho, você seja ricamente abençoado, ricamente abençoada por tudo aquilo que você tem feito, com a graça de Cristo. Um abraço carinhoso, fique na paz de Deus e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.